Novidades aqui sobre o projeto de reforma do CT Parque Gigante, do CT do Inter. Bruno Flores, o Tinga e a diretoria do Inter fizeram o primeiro evento para arrecadar fundos. Quantos mil-reais o Inter arrecadou para construir um novo CT, para reformar o CT, Bruno Flores? Um abraço, Jeremias. Um abraço. Só no evento, tá? Só com as mesas do evento, o Inter arrecadou, na verdade o Tinga, né, nesse projeto capitaneado pelo ex-jogador colorado, arrecadou 600 mil reais. Fora o que ele já tem em conversas com os empresários, mas só na venda das mesas. A gente já tinha falado em uma edição dos Setoristas, né? Tinha dividido essa informação de que a entrada por evento, a compra do lugar na mesa, era feita da seguinte forma. Cada mesa tinha 10 lugares e a mesa custava 50 mil reais. Então, 10 empresários, 5 mil de cada um, garantia o lugar e isso já ajudava para arrecadar mais valor para esse projeto. Só nessa venda das mesas, só na entrada do evento, o Tinga arrecadou 600 mil reais que serão destinados para esse projeto. Então me ajuda, se ele arrecadou 600 mil e cada assento na festa custava 5 mil, o evento reuniu 120 pessoas, é isso? Pelo menos daqueles que pagaram os ingressos, né? Fora alguns convidados que estiveram lá também para divulgação, a imprensa, que também teve presente naquele evento que aconteceu. O projeto liderado pelo Tinga, ele tem o nome de C Torcedores. Aí ele junta C de centro e o T de treinamento com a palavra torcedores, fazendo uma referência direta aos torcedores colorados que ajudam diariamente o Inter nesse projeto. E as imagens foram divulgadas pelo Tinga, pela equipe que junto com o Tinga está liderando esse projeto, né? Imagens que mostram um CT completamente diferente, né? A ideia do projeto mostra uma área construída completamente diferente daquela que a gente tem hoje ali às margens do Guaíba. E é uma curiosidade, né, Jeremias? Por quê? O Inter já tinha falado sobre isso, e eu lembro de o Fabinho falar sobre isso em algumas entrevistas, que ele tinha conversado com o Tinga e que a ideia era que parte do que já existe hoje no CT, que foi reconstruído em 2024 depois da enchente, era possível de ser aproveitada. O que o Inter precisava era acrescentar na estrutura física. Algumas coisas seriam mudadas de lugar, outras seriam ampliadas, mas uma parte, pelo menos, do que já existe seria aproveitada. Eu não estive no evento, eu não acompanhei uma apresentação mais detalhada do Tinga sobre o projeto, mas as imagens divulgadas, elas mostram um CT, em termos de estrutura física, bem diferente do que já existe hoje dentro do espaço do CT Parque Gigante, numa área construída bastante grande. É óbvio que tem ali questões que envolveriam também os sócios, né, que são hoje que usufruem, né, uma parte do CT com as quadras de tênis, com a piscina que não é a parte da piscina térmica, enfim, as quadras de futebol e tudo mais, mas é uma área construída nessa projeção apresentada no projeto, diferente do que a gente tem hoje de área física já dentro do CT Parque Gigante. E se a gente der uma olhada, são 4 imagens que foram divulgadas pela equipe, tá? O movimento é o CT Colorado, né? E uma das imagens mostra a estrutura com uma visão do que é o Sunset do Beira-Rio, né? E essa imagem desse estudo preliminar mostra que o prédio ele é curvo, né? Mas ele é um prédio muito mais amplo do que hoje o prédio do CT do Inter. E a gente consegue reparar, se a gente der um zoom ali, aproximar, que é uma estrutura que ela fica acima do nível do solo, justamente que é um dos pontos que é um ponto sensível, um ponto crítico de atenção do Inter há muito tempo. E com a enchente de 24, voltou até a ter muita atenção do Inter, né? O Inter que reformou todo o CT por conta da enchente. Então, esse estudo preliminar já prevê o prédio do CT acima para fugir de um possível alagamento. A gente já continua falando sobre esse projeto do Tinga e do Inter, tá? E desse evento. Mas agora eu quero te lembrar que a KTO tá na área, tá? Eu tenho um recado muito especial da KTO, que é o seguinte, tá? O Trunfo KTO é uma coleção de cartas premiadas disponível durante a Copa. Todo dia tem uma carta esperando por ti na KTO. É só abrir para descobrir qual prêmio caiu para ti. Para essa Copa, a KTO criou
criou uma coleção de cartas premiadas. Tu entra no app, abre o teu pacote e revela uma carta nova todos os dias. E aí a graça é justamente descobrir qual recompensa vai aparecer na tua carta, tá? Trunfo KTO, uma coleção de cartas premiadas disponível durante a Copa todos os dias. É só acessar a KTO, abrir o pacote e revelar a carta surpresa, tá bom? Não te esquece que a KTO é proibido para menores de 18 anos e é para tu jogar com responsabilidade. Olhando essas imagens, tá, Bruno Flores, a gente consegue perceber, além dessa estrutura anti-enchente, entre aspas, uma área também de convívio com os torcedores ali, né? Tem como se fosse uma esplanada ali ao lado, né? E nas imagens que foram divulgadas, nem aparece a estrutura dos gramados, né? Os gramados do CT, eles nem aparecem ali, porque o gramado do CT, ele já tem uma boa condição. Aquela área, são 2 campos de treinamento, essa área não seria mexida. O Tinga, desde o início desse projeto, fala em melhorar a academia, em criar até um alojamento, né? Então é voltado para isso, né? O evento, além dos 120 colorados e coloradas que pagaram para estar lá, além da presença da imprensa, teve também a presença do prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, que deu o apoio dele ao projeto, tá? Então a prefeitura, segundo o prefeito, abre aspas, a prefeitura vai contribuir com o que estiver ao seu alcance, fecha aspas, tá? Diga, Bruno. Não, a gente não falou ainda, e a gente pode detalhar a questão do valor, né? Porque se Boa. são 600 mil reais que foram arrecadados só no evento de lançamento, o Tinga prevê, Jeremias, que a obra toda desse CT, que a gente está dizendo aqui, que tem uma estrutura física pelo estudo do projeto, né? Muito diferente do atual, esse projeto todo está custando aí na casa de 30 milhões de reais. Então, o evento em si não arrecadou o primeiro milhão ainda, né? Passou um pouco aí do meio milhão de reais, mas óbvio que isso é um primeiro passo. O Tinga, ele entende, e o Inter já tinha falado isso também, que é possível, dependendo também do que vai ser a adesão dos empresários, né, em relação a isso, que uma parte desse projeto, e aí não os 30 milhões de reais todos, mas uma parte do projeto pode ser entregue, quem sabe, ainda nesse ano de 2026. Agosto, setembro, outubro, que seria a parte da área de recovery, né? Que a gente já tinha falado aqui, tem um custo inicial de 5 milhões de reais. Então, não precisa levantar toda a grana de uma vez só, mas os primeiros 5 milhões já seriam bem importantes e é o ideal do Tinga para colocar em prática a primeira parte dessa mudança de estrutura do CT. E quando a gente fala em dinheiro, eu me lembro da DBI, DBI Contabilidade, tá? Com a jornada DBI, cara, não é uma empresa de contabilidade qualquer, é uma empresa com mais de 20 anos de experiência, atendendo empresas espalhadas pelo Brasil. Tem empresa atendida pela DBI em 15 estados do Brasil. Não é pouca coisa, e é por isso que existe a jornada DBI. Além de toda essa experiência da DBI, olha o que eles se propõem a fazer. Eles vão entrar dentro do teu CNPJ e olhar todos os detalhes da tua empresa para simplificar o teu presente e impulsionar o teu futuro. Então, a jornada DBI funciona da seguinte maneira: eles vão entrar, eles vão olhar tudo dentro da tua empresa e depois de 2 meses, 60 dias, eles te entregam uma solução personalizada para potencializar o teu negócio. Bom demais, né? Mas fica melhor ainda, porque com a jornada DBI, tu só começa a pagar a DBI depois desses 2 meses. Não dá para perder, cara. Ó, a DBI tá lá para tu criar o teu site, se tu não tem site, para abrir a tua empresa, se tu não abriu a tua empresa ainda, ou então para simplificar a tua realidade hoje, simplificar o teu presente e impulsionar o futuro com a tua empresa que já existe. Então, chama a DBI, o link para entrar no site da DBI, para chamar os caras da DBI, tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Bruno Flores. Era isso, um grande abraço.